90 anos atrás. Às 21h14 de 27 de fevereiro de 1933, o quartel de bombeiros de Berlim recebeu um alarme. O edifício de Reichstag, a sede do parlamento alemão, estava em chamas. O fogo parecia ter se originado ao mesmo tempo em vários lugares e quando a polícia e os bombeiros chegaram, uma grande explosão destruiu o salão do parlamento. À procura por pistas, a polícia encontrou Marinus van der Lubbe, seminu, amoitado nas cercanias do prédio. Adolf Hitler e Hermann Göring chegaram logo depois e quando lhes foi mostrado van der Lubbe, um notório agitador esquerdista, Göring imediatamente declarou que o fogo representava um ato de conspiração comunista. Disso, mandou prender indiscriminadamente comunistas, apenas pelo fato de serem comunistas. Hitler aproveitou a situação para declarar estado de emergência e encorajar o presidente da República, Paul von Hindenburg, a assinar o decreto decorrente do incêndio do Reichstag, que suprimiu a maioria dos direitos civis previstos pela Constituição de 1919 da República de Weimar. De acordo com a polícia, van der Lubbe afirmou que teria ateado o fogo para protestar contra os nacional-socialistas, nazistas. Sob tortura, o comunista holandês, residente na Alemanha, mentalmente perturbado, confessou o crime. Entretanto, a enormidade e a letalidade do atentado que incinerou o parlamento atesta uma ação conjunta de grande vulto, com participação coordenada de diferentes e experimentados profissionais. Hitler e seus ministros enquadraram sumariamente cerca de 4.000 membros comunistas que faziam oposição na categoria de terroristas, inimigos da democracia, supostamente encarnada pelo Führer. Van der Lubbe, descrito como meio louco e psicopata, estava de alguma forma envolvido no incêndio do Reichstag, provocado por um número indefinido de pessoas capacitadas a gerar um estrago gigantesco. De imediato, a extensão do dano tornou muito improvável que ele tivesse agido sozinho, se estivesse envolvido. Considerando a velocidade dos prejuízos em vários pontos do imenso prédio, era quase certo que uma única pessoa não poderia executar o plano de tão vastas proporções e tão repentinamente letal. A reputação de van der Lubbe era de um tolo, megalomaníaco, disparatado, e ele acabou sendo condenado à morte e executado. As versões e os comentários insuflados pela máquina de informações nazistas, entre outros fatos, levaram a grande maioria dos estudiosos a acreditar que a hierarquia nazista, oriunda do Clube de Toul, tinha engendrado o atentado a fim de obter o ganho político que mudaria o destino da Alemanha, como Hitler realmente obteve. Com os principais e mais aguerridos líderes na prisão, amordaçados, aterrorizados, os adversários de Hitler foram varridos, deixando o caminho livre ao nazismo, para completar 12 anos de horrores até a capitulação em 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Devastou-se o continente europeu e parte da África e da Ásia. Hitler, com 44% dos votos amealhados, forçou os partidos menores a dar-lhe uma maioria de 2/3, para impor o Decreto de Plenos Poderes, que lhe concedeu a prerrogativa de governar por decreto e suspender as liberdades civis e democráticas. O parlamento passou a ser meramente decorativo e sem atribuições. Hitler se tornou o principal ditador, tirano e carniceiro do século XX, com um rastro de 40 milhões de mortos entre civis e 20 milhões entre militares. Os principais historiadores modernos, depois de 7 décadas que serviram para baixar as poeiras de tantos horrores, reconhecem que Adolf Hitler pegou de surpresa a população alemã e, mesmo sem conquistar a maioria nas eleições, demoliu com astúcia e requinte de crueldade a Constituição Alemã de Weimar, aprovada em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, considerada a mais democraticamente avançada daquela época.
aniquilou a possibilidade de contestação e transformou a Alemanha no maior caso de terror e despropósito dos últimos séculos. A Alemanha, depois dessas experiências, blindou seu ordenamento constitucional para não recair às tão nefastas consequências do extermínio de 12% de seus 69 milhões de habitantes.